venho deixar-vos aqui a conversa que fizemos no final da leitura do Rochinol, de Christian Hana. Uma conversa com a Ana Pinho, com a Helena Oliveira, com a Dora Silva e comigo, onde falámos sobre a leitura e sobre vários assuntos que a leitura nos trouxe. E foi uma leitura engraçada, foi uma leitura proveitosa, na minha opinião, de 5 estrelas. A média dos leitores, houve mais pessoas a ler, mas que não puderam estar na reunião do Zoom, mas a média das leituras foi de 4 estrelas, 5 estrelas. Não houve nenhum leitor que desse abaixo das 4 estrelas, por isso foi uma leitura proveitosa, uma leitura que todos gostaram. E vou deixar-vos então com a nossa conversa, uma conversa em que eu e a Dora Silva falámos pelos cotovelos e a Helena e a Ana não falaram tanto. Peço imensa desculpa, enquanto estamos entusiasmados com a conversa não vemos estas coisas. Depois quando revejo o vídeo é que vejo que nós falámos muito mais. Espero que me acompanhem noutras leituras em conjunto e aqui fica o vídeo com a nossa conversa. Obrigado. Vamos começar então a conversar sobre a leitura do Rochinol, da Christine Hana. Já tinhas lido alguma coisa desta autora, Dora? A Helena já disse que não. Sim, tinha lido. Diz. Eu ia para dizer, comecei a ler em 2019 A Grande Solidão. E até estava a gostar muito da história, mas na altura, o ano 2019, eu passei por aquilo que eu achei que foi uma ressaca literária, não é? E quando eu estava novamente a ganhar o gosto pela leitura, foi exatamente com o livro dela, A Grande Solidão, só que entretanto, nesses dias que eu comecei a ler A Grande Solidão, o meu avô faleceu e eu nunca mais consegui pegar no livro. Portanto, tenho ali o livro por acabar. Sei que na altura gostei muito da escrita da autora, foi uma escrita com a qual eu me identifiquei, foi um tipo de escrita que eu senti que me agarrava, mas pronto, não tinha lido nada concretamente, porque o que li não foi conclusivo, não é? Porque eu desisti do livro. Eu li esse, era o único que eu conhecia, foi A Grande Solidão. Li. Gostei mais deste, sinceramente. O outro achei a história um bocadinho mais forçada para puxar a emoção, estás a perceber? Este não achei isso. Exatamente. Apesar de ser uma história emocionante e que puxa pela emoção, não achei forçado, não achei tão forçado. Primeiro, uma das coisas que eu não gostei do livro, deve ter sido a única assim que eu não gostei, foi a tradução. Tem tantos erros este livro. Vocês não viram? Sim. As primeiras partes, então, foi mesmo... e eu que gosto muito, que me irrita logo estas coisas, tipo, a primeira coisa, quando elas ainda são Reparas nos pormenores. Não, pá, a primeira coisa, há ali uma parte... Mas o que é que viste? Por exemplo, a irmã tinha 8 anos, já não me lembro, logo na primeira parte. A irmã tinha 8 anos e a outra tinha 4. Eu não trouxe o meu livro. Quando a mãe faleceu, ou uma coisa assim, tinha 4. E depois ela engravidou logo aos 18 anos, ou aos 16 anos, já não me lembro qual era a idade. E a irmã continuava com 4 anos. Então, uma envelheceu dos 12 para os 17 e a outra não envelheceu, sabes? Olha... Eu, por acaso, só reparei nisso depois de tu teres feito referência. Essa foi logo a primeira. Eu depois fui lá voltar atrás. Sim, depois. Eu também fiz isso, também fiz. Houve várias. Eu acho... Não, eu qualquer dia... por acaso não, eu às vezes ponho um post-it. Não, há uma parte do livro em que elas estão no jardim e passa um colibri. Um colibri em França. Os colibris só existem em países tropicais. Um colibri? Quem é que alguma vez viu um colibri na Europa? Olha. Eu reparei. Eu reparei nessa. Estás com a imagem parada, Dora. Outra situação qualquer que eu por acaso não apontei, pouca net.
Mas também houve outra situação qualquer que eu reparei, mas foi num momento em que eu li daqueles momentos que a gente lê sem estar com atenção. Sim, Pronto, sim. estava ocupada, mas a minha cabeça não estava. Mas sei que depois recuei atrás, porque eu disse, agora já não me consigo recordar o que é que foi. Mas também foi assim algo do género que eu disse. Então, mas como é que num sítio daqueles Sim, havia há coisas disparatadas e há coisas que são incongruentes na história. Que não. Pronto, e a gente apanha estas coisas. Mas acho que isto sejam erros de tradução. Espero que não sejam erros Exatamente. da autora. Eu até gostei. Sim, sim. A única coisa que eu. Da escrita. Aquilo que eu achei, Zé, é que, por exemplo, eu acho que o início demora um bocadinho a arrancar. Pois, Desenvolvimento, exatamente. há muito início. Exato. Eu não sei se vocês Sim, sentem história, não sei. Senti exatamente isso. Sim, eu lembro-me de tu dizeres, Helena, de dizeres que estava muito morno ou que Estava muito morno, sim. qualquer coisa assim. Sim, eu também achei um bocadinho. Se calhar era daqueles que noutra altura, não havendo este grupo, eu teria deixado ali pelaquela página que nós sabemos e pela 50. Não. Eu e ela fazemos esta coisa. Lemos um livro e sempre fizemos. Chegamos à página 50. Damos 50 páginas de caução ao autor. Se o autor não nos agarrou as 50 páginas, adeus, o autor não conseguiu. E nós despedimos. Nós sempre fizemos isto. É uma próxima, sim. Exatamente. Não, mas eu por acaso... Claro. Por acaso não. Mas eu ali, eu achei isso. Sim, Dara, sim. Eu achei isso, tanto é que eu estava assim, então mas tanta alarido com o roxinol e isto nunca mais desenrola. Pois, exatamente. Eu pensei, então, mas tanta gente gosta, e será que sou eu que vou então, o único? Mas depois vocês começaram todos a falar e eu pensei assim, bem, ok, está aqui qualquer coisa. Aliás, Zé, quando nós fizemos, não, foi aqui há uns meses atrás, quando eu comprei o livro e eu fiz o book-haul. Sim. E a Ana Lopes, Limit Flight, ela virou e viesses dizer que não gostavas. E eu assim a pensar, mas se calhar isto vai mesmo acontecer, que eu não vou gostar do livro porque isto nunca mais me agarra. E eu depois levava o livro para todo lado e eu assim, então mas onde é que está aquela coisa? Mas pronto, ainda é precoce estar a falar sobre isso, porque ainda estamos a falar no início, mas pronto, mas no final sim. No final chorei baba e ranho e já fomos duas, vês? Ainda tenho aqui as marcas, porque eu acabei só durante a tarde e sim, depois realmente vi que o livro é muito mais que aquele início, porque depois é assim, eu também tive uma situação, eu não sei se vocês estão a ler mais algum livro ao mesmo tempo. Sim. No meu caso, eu estava a ler As Vinhas da Ira, que é um livro extremamente denso, é um livro extremamente pesado. Nós temos que estar com muita concentração e a narrativa é tão lenta que eu às vezes adormecia a ler. E então, pronto, eu queria mais do Rochinol, percebem? Eu queria mais logo desde aquele início, eu precisava de mais ação porque estava num livro que não avançava para um livro morno para o qual eu tinha expectativas elevadíssimas. As expectativas eram muito altas, era. Sim, era isso, era. Ana, Pinho, diz qualquer coisa. Muito altas, muito como é que foi a tua leitura? Foi boa. Estou desertinha para ver a tua opinião. Desertinha! Não, olha, eu tinha muitas expectativas, mas tinha muito medo, porque toda a gente dizia que eu ia chorar imenso e eu estava um bocadinho naquela, como é que isto vai ser? E é curioso que não chorei, mas o livro mexeu muito, muito comigo, de uma forma que se calhar se fosse para chorar, se calhar não teria mexido. Eu também achei o início lento, como todos vocês, mas achei que também se não tivesse sido tão lento o início, o final se calhar não nos tinha batido tão forte. Exatamente. Estabeleceu muita ligação com as personagens. Eu acho que a autora no início estava a querer nos pôr na vida perfeita delas, na felicidade delas, na maneira de ser delas. Foi para nos preparar e para nos inserir dentro de toda aquela história. Exato. Porque eu sofri muito com tudo que foi acontecendo às personagens, porque estabeleci essa ligação no início e tudo aquilo que lhes foi roubado e tudo aquilo que elas abdicaram ao longo do tempo mexeu comigo
um nível mais profundo. Eu não tive aquele impacto de chegar ali a um capítulo e desatar a chorar nem nada do género, porque o livro todo teve-me ali a matar o tempo todo. Sofri muito com os personagens o tempo todo. Exatamente. Eu estava a ler também Exatamente. mais um livro ao mesmo tempo, mas cheguei a um ponto que só me apetecia ler este. E foi um ponto tipo a partir da página 300 ou uma coisa assim. Só queria saber o que é que estava. O que eu mais gostei neste livro... O que é acabar, não é? Sim, mas o que eu mais gostei neste livro, e talvez foi o que me puxou um bocadinho mais à emoção, foi a ligação com o presente. Sabes? A ligação com o presente. Sim, e depois, sim, quando sim, ela foi à quando reunião, vinha ali à tona, e isso aí puxou-me um bocadinho. Porque o que aconteceu este ano, eu que não lia nada de livros da Segunda Guerra Mundial, este ano já vou no 4º ou no 5º, uma coisa assim. E, é uma loucura. É mesmo. Agarraste aqui este período da história com força. Não, eu não li porque... Falta ir à Polónia com a gente. Porque ele leu os do José Rodrigues dos Santos. Sim, li os dois do José Rodrigues dos Santos, que são um bocadinho, para mim, foram mais pesados do que este. Eu ainda não consegui ler o segundo, Zé. Eu ainda não consegui, porque eu fartei de chorar com o foram primeiro. Mais pesados. Depois, no outro grupo de leitura que eu tenho com aquelas duas minhas amigas, a Susana e a São, nós já vimos a ler juntos há vários meses, e cada um escolhe, é à vez, cada um escolhe o livro. A Susana escolheu Os Loucos da Rua Mazur, que também... Tenho aqui para ler, mas é um bom livro, não é, Zé? É um bom livro, mas eu achei um bocadinho... as partes do Holocausto foram escritas um bocadinho para chocar, achei eu. Porque a história até estava a correr bem, estava interessante, mas depois, a maneira como está escrito, é um bocadinho... Sim. Choca um bocadinho. E agora este, que por acaso foi uma boa perspectiva, eu ainda não tinha lido quase nada. Eu acho que o único romance que eu li na parte francesa da Segunda Guerra Mundial foi Os 5 Quartos de Laranja, da Joanne Harris. Lembras-te, Helena? Leste comigo também? Lembro, sim. Este também era parecido, mas era muito light. Foi uma coisa muito... Falam muito bem desse livro. Foi uma coisa muito light. Este gostei muito, porque deu uma perspectiva diferente de vermos como é que foi a Segunda Guerra Mundial, pelo ponto de vista da França ocupada. Por isso acho que nesse aspecto foi bastante interessante. Zé, e houve um pormenor... houve um pormenor no início, que, por exemplo, eu já li um bocadinho do Holocausto, já li alguns livros, mas eu não sabia, e se calhar aqui estou a ser um bocadinho inculta, mas eu peço desculpa porque eu acho que eu nunca me tinha percebido, que era possível que a casa, portanto, das pessoas que fosse invadida por forças militarizadas, como no caso aqui do início do Rochinol, que fica lá aquele militar. Nunca tinha lido nada. Como é que eu ia te explicar? Se calhar já tinha lido alguma coisa, mas porque no fundo o início do livro tem aqueles relatos de como é que era o medo delas de terem aquele homem ali em casa. Eu não sei se vocês estão a perceber o que eu quero dizer. Sim. Claro. Não é? Porque estavam a viver com o inimigo. E então, exatamente, e isso a mim foi das coisas que, por exemplo, logo no início do livro me suscitou bastante curiosidade para saber como é que aquilo ia tudo terminar. Sabes que com aquele homem em casa. Isso aconteceu e vê-se neste livro, porque aquilo era uma aldeiazinha pequena. E, por exemplo, em Paris, que era a cidade, eles ocuparam os hotéis, ocuparam as casas grandes e essas coisas assim. Ali não havia sítio. Então eles foram e sim, colocaram... e depois eu gostei muito da forma como a personagem é apresentada, porque ele está sempre a frisar que não está ali para lhes fazer mal, está ali porque o mandaram para ali, ele tem que ficar ali. O Beck, não lembrava do nome. O Beck. Não há semelhança do segundo, sim. Sim. Não. Pronto, nem se pode comparar. Mas ele teve sempre o cuidado de dizer que está ali por respeito, que não está ali para lhes fazer mal. E eu achei essa parte também muito curiosa. Assim, a autora teve cuidado. Dentro dos que ela no fundo quer trazer...
dentro dos alemães havia as duas coisas também, nem todos os alemães eram nazis. Sim, havia eram aqueles nazis, que eram nazis, que acreditavam e que, como o segundo ocupante, e depois havia os outros que, pronto, foram recrutados para a guerra, e a guerra não era bem uma guerra deles, mas estavam ali, tanto que ele dizia que não era bem para aquilo que ele tinha pensado que ia. Exato. Sim. Exatamente. E depois a fome é das coisas que mais me aperta o coração. É porque... Em especial ali aquelas crianças que têm. E as crianças, e depois as crianças, mas também porque nos dias de hoje, nós, felizmente não é? Acho que nenhum dos que estamos aí passamos, mas nos dias de hoje, com aquilo tudo que aconteceu, a gente naquelas circunstâncias que nem sequer pedem ajuda por vergonha. Sim. E no fundo faz a gente pensar um bocadinho sobre também as coisas, não é? Porque nós achávamos que estava tudo controlado e de repente vem uma pandemia, há pessoas que ficaram sem trabalho, sem recursos e que se calhar estão a passar situações de raciocínio de comida e outras coisas como aquilo que nós temos no livro. E acho que a Segunda Guerra Mundial choca-nos muito, só que mesmo naquela altura é uma situação de incapacidade, aquilo que nós sentimos perante o que estamos a ler, porque ali, por mais bons que nós quiséssemos ser, não podíamos mesmo fazer nada. Porque ali não dá para fazer nada. Não está ao nosso alcance, sim. Não dá. E acredito que haja muita gente que acabe por não ler a temática, porque aquilo é uma violência, violência tremenda. E eu acredito que cada vez mais, não digo por este livro, porque eu gostei muito do livro, mas cada vez mais as pessoas se aproveitem disso para escrever sobre isso, porque se calhar é das coisas que mais choca mesmo e toca-nos mesmo, e nós ficamos a pensar naquilo, a forma como as pessoas escrevem sobre a temática da Segunda Guerra Mundial, já de uma forma que já não nos poupam a nada. Se vocês repararem, à medida que nós vamos lendo e vão surgindo novos livros, já ninguém poupa a nada. As pessoas são mesmo cruas. Vocês conseguem perceber o que eu quero dizer, não é? Sim. Já não há filtro, deixa de haver filtro. Não há. E sabes que hoje aconteceu, esteve lá, é assim. E hoje em dia o que vende mais é o que tiver mais violência, o que tiver mais, o que for mais cru, o que for mais duro, é o que vende mais. Por isso é como as séries de televisão. Eu às vezes estou a tentar ver qualquer coisa que não tenha violência e acabo nem sequer desenhos animados, estás a ver? Eu às vezes acho, e honestamente, eu gosto muito de ler livros lamechas, mas ultimamente às vezes já fico cansada. Os livros sobre sexo e erotismo é uma coisa ultimamente que já se torna uma parvoíce. Já não há, como é que eu ia dizer, há livros, até escritores que começaram por ter muito sucesso, aquelas agora do romance de cordel, como nós costumamos dizer, aquilo já é tanto mais do mesmo, mas as pessoas continuam a consumir, mas aquilo é mais do mesmo, aquilo não tem nada ali que se aprenda ou que se ensina. E eu acho que a temática de Auschwitz e do Holocausto e não sei o quê já acaba por ser tudo mais do mesmo. Sim, já está muito batido, mas há muita gente que gosta. Há muita gente que continua a... Aliás, Zé, nós temos o exemplo do projeto da Dora do Holocausto em janeiro, que é sempre uma loucura de pessoas que leem. Tudo que se lê. Exatamente. A Fátima Linhares, eu acho que é a Fátima Linhares, ou não sei o que, ela é uma seguidora qualquer da Dora, que ela fala muita vez. Essa mulher, no mês de janeiro, eu quase que se a conhecesse, eu dava-lhe uma salva de palmas. Ela leu uns 25 livros sobre o Holocausto e ela participa todos os anos. Não. É muito, pronto. Eu nunca lia, há anos que não lia nada sobre o... Este ano tem-se juntado, tem havido, já foram 4 com e ainda tenho ali mais um, que é um engraçado, mas que já disse à Dora que ia guardar. E a Dora fez agora uma review de um livro também, que
conta aquela história dos pombos que foram utilizados em Inglaterra como correios. Sim. Depois até lhes foi atribuída uma medalha, ou um louvor, ou uma coisa assim. Sim. Mas também com as personagens, e não é a história dos pombos, mas pronto, os pombos têm uma parte considerável da história. Achei interessante também, mas já não vou ler este ano. Este ano estou feito, mas logo só leio coisas para crianças. Já estou... Não. Mas este livro, é muito. Eu também tenho aqui uma série deles. Mas este livro achei que estava bem escrito, achei que o que me entusiasmou foi, primeiro, as personagens são personagens credíveis e são personagens que estão muito bem, muito interessantes. As duas irmãs não têm só a parte da guerra, mas têm aquela parte de terem sido abandonadas pelos pais, de não se terem conseguido, sei lá, viver como irmãs. E depois toda esta perspectiva de França, de ver a guerra, porque normalmente na grande parte dos livros o que é que se vai? Vai-se para Auschwitz, vai-se para Birkenau ou coisa assim. E o que se passa eu este ano já vi descrições de viagens de comboios já estava agora quando li Os Loucos da Rua Mazur, que me apareceu assim, não me digam que me vão outra vez descrever as viagens, e foram outra vez descrever as viagens de comboio, com as pessoas todas de pé. Que aquelas viagens ninguém aguenta. Sim, todas de pé, depois de vez em quando caem morto. É tristíssimo e não te rias disso porque não... Estou a brincar, mas é verdade. Mas chega um ponto que eu quando vi aquilo pensei, não me digam que vem outra vez mais uma viagem de comboio. E está a descrição da viagem de comboio. É muito descritiva. Não, é que nós qualquer dia estamos a fazer viagens... E depois é assim, mas é a forma que eu também acho que os escritores acabam por ter para nos agarrar. Para agarrar, mas por exemplo, o livro do José Rodrigues dos Santos tem sempre um ponto de vista jornalístico. Não é, ele é jornalista e pelo menos a maneira como está escrito parece que tem sempre esse... E eu li bem como se estivesse a ver uma reportagem, estás a perceber? Exatamente, Zé, eu adoro os livros do José Rodrigues dos Santos, porque eu acho que nós estamos a ler aquilo como se fossem notícias. Eu sinto isso só tinha na escrita dele, porque ele quando escreve... como é que se chama aquilo? A Filha do Capitão? Não. Foi agora O Último Segredo. Não. A Amante... Não. Eu não li esse. O último que eu li dela foi A Amante do Governador. Não li eu nada gosto disso. muito Eu li agora estes dois. Isso era de uma trilogia. E ele ia pela rua lá na Baixa e vi, olha, vai haver a apresentação do livro do José Rodrigues Santos. E fui ver a apresentação do segundo volume. Foi na Sociedade Geográfica, que eu também não conhecia, tinha curiosidade, disse, olha, vamos ver. Então fomos ver, estivemos lá e gostámos de assistir e ele falou em vídeo, em direto, com um senhor que ele conheceu e que lhe disse que muita coisa as fontes dele são quase sempre assim, nos livros deles. Ele vai sempre ter com pessoas que estão ligadas de alguma maneira. E o velhote, coitadito, gostei muito de ver e achei muito interessante. Pensei, pronto, agora vou ler os livros. E li os livros, mas os livros li-os sempre com esse composto quase jornalístico. O outro muito assim. Aliás, eu li Mazur tem duas histórias. Sim, já é diferente. Não sei se tem duas histórias. Tem uma história que conta um triângulo amoroso e depois aquilo é passado, atravessa-se a Segunda Guerra Mundial pelo meio daquilo e os personagens sofrem também com a Segunda Guerra Mundial. Mas eu acho que foi gratuito, estás a saber? Não era necessário aquilo. Para mim interessava mais a história dos três personagens do que aquilo. Eu por acaso quero ler esse, mas eu não tenho lido assim muito, mas eu também quero ler Os Loucos da Rua Mazur e sempre achei que era um livro mais leve, não sei porquê. Sempre achei que era um livro do Holocausto mais leve.
Epá, não fala muito, mas quando fala bastante e toca. Quer dizer, não toca, a maneira como está escrito é muito descritivo. É muito descritivo e muito cru. Pois, eu acredito que seja isso, porque eu vi opiniões muito boas. Mas, por exemplo, só voltando ao José Rodrigues dos Santos, se tiveres a oportunidade de ler o Vaticano é uma lufada informativa do início ao fim, porque ele baseou-se mesmo em entrevistas e fez muita pesquisa, e nós sabemos que muitas vezes aquilo que acontece que nós não sabemos e que não se passa cá para fora, eu acho que ele fez um trabalho de pesquisa espetacular, e é um livro que, do ponto de vista, como é que eu tenho de explicar, mesmo para quem não tem muita informação, para quem não se interessa muito pelo Vaticano, fica extremamente esclarecido, porque lá está a veia dele jornalística, desenvolve a história ali de uma maneira que nós estamos a aprender sem nos darmos conta à medida que estamos a ler. Sim. E é bastante atual. Eu acho que os livros dele são sempre muito atuais. Aquilo que ele escreve é muito atual. Eu também gostei bastante. Agora tenho ali aquele de Milionário em Lisboa, que é a história do Gulbenkian. Sim, também dizem que é muito bom. Tenho ali os dois volumes, tenho ali os 2 volumes para ler, e quero ver se ainda pego neles. É a história de quem, Zé? Não percebi. Do Gulbenkian. O Milionário em Lisboa e o outro são 2 volumes. Isso é um calhamaço. São 2 volumes. São os calhamaços, não são? São calhamaços. Sim, são. Os livros dele são sempre. São quase sempre calhamaços. Sim, mas lêem-se bem e tem a escrita. Lêem-se bem porque. Uma das coisas que eu também achei neste livro, a escrita, é fácil, lê-se muito bem, não tem... Ele é muito hiperativo a escrever, ele não enrola. Nós estamos a receber informação, mas a leitura flui muito facilmente. Sim. Nós damos por nós já avançar na história a um ritmo. Eu pelo menos no Mágico, achei isso. Mas ainda não senti necessidade de ler a segunda parte. Lá está, porque eu achei o Mágico muito violento. Então vais achar a segunda parte bem. É que nem coisa. Então a segunda parte é uma tarefa. Pois, tu disseste-me. Vou chorar. Porque a primeira parte é a preparação. Agora. É a preparação da segunda parte. É a chegada deles em Auschwitz. Porque eles... A segunda parte passa-se toda em Auschwitz. Vais ver como é que vai ser. Exatamente. Mas prepara-te. E aqui no Rochinol, e no Rochinol, o Rochinol também tem muita violência. Tem. O Rochinol também tem muita violência. Sim, eu por acaso até me achei. O crescimento daquela criança, sim. Porquê? Porque tu, pronto, és uma rapariga que não liga a essas coisas, mas quando tu mencionaste que tinhas ficado assim um bocadinho chocada, que era muito... Sim, ali nos 3 últimos capítulos, sim. E depois, ai meu Deus! Aquele crescimento daquela miúda, da filha dela, que aquela miúda não teve infância, não teve juventude, não teve nada, só viveu na desgraça, naquela desgraça toda, naquela miséria toda. Naquela miséria, é muito violento. A mãe cresceu com a mãe muito violento, muito. Tornou-se quase adulta logo muito rapidamente. Sim, muito rápido, teve que ser. E a mim, o que eu achei é que, tudo o que é torturas com mulheres, acho que mexe muito connosco. Sim. Eu acho que isso foi a parte que deu cabo de mim, porque eu considero-me uma mulher forte. Eu sou muito lamechas, mas eu levo tudo à frente se for preciso. E sou destemida. Mas tudo o que é assim, a tortura, a violência física, a pele a rasgar, o sangue a escorrer e não sei o quê, acho que isso acaba sempre por mexer muito connosco. E doméstica nem nada, mas acredito que haja muita gente que ficar exatamente perturbada por relatos e por coisas que já viveu na pele. E eu acho que é preciso ter muito estômago, honestamente, para ler aquilo e não ficar comovido. Há bocado a Ana estava a dizer que não chorou, mas aquilo ficou lá a moer-lhe. Sim, eu acho que não chorei porque não tive impacto, porque eu tive o tempo todo em sofrimento. Eu normalmente choro num livro quando chega um momento e ele me choca aquele momento e eu quebro, mas eu senti que o livro foi... Eu nunca chorei com um livro. E que foi, quer dizer, o primeiro livro... Zé! Sou uma pedra.
Não és nada. Em vez de ter Ana, coração, qual foi tenho o uma pedra. livro? Nunca chorei. É como na televisão. Nunca chorei a ver um filme, nunca chorei a ver uma coisa. Olha, não podia estar ao pé de mim, que eu choro até com o anúncio do azeite da Gal. Eu choro se vir duas andorinhas a dançar. Não. Eu vejo emoção em todo o lado. Sou um calhau com dois olhos. Em todo o lado. Lamento, mas pronto. Mas eu não era assim, eu fiquei assim agora. Não, mas não... Fiquei agora assim, que eu não era assim, até eu agora qualquer coisa... E para o YouTube, eu nunca chorava em público, eu nunca chorava nem à frente dos meus pais, nem de ninguém, nem de amigos. Eu adoro a Silva, nem que a tratassem mal, ela virava ao mundo e não sei quê, até às vezes com a polícia. Uma vez fui multada e eu ali a mandar vir com a polícia e eu assim, não vou chorar, e não vou chorar, e não vou chorar, e aguentando. Agora vou para o YouTube fazer figuras tristes, a chorar a birranho com livros. Como é que alguém me leva a sério? Não me leva. Não, mas olha, outra coisa que eu também fiquei, pronto, que também foi aquele miúdo que ela adotou, e depois que apareceu a família que ele não conhecia, e epá, poça, coitadito do miúdo, não basta ter perdido a mãe. E, dramatismo! Sim, depois ainda perdeu outra vez aquela que ele já considerava que era a mãe, porque ele, entretanto, com 3 anos... a mãe, não é? Perde-se a memória, e ele, quando o outro chegou, pensou que o outro era o pai dele, e tudo. No fim, depois apareceram os outros a vir buscá-lo. Oh, pá, que coisa! Esse aí é que eu pensei, coitadito do miúdo. Zé, isso é muito drama para ti. Sim, não, achei... Tu não tens paciência. Não foi... Tu não tens paciência e pensas lamechices. Não foi a nível de... Não foi a nível de paciência, mas foi a parte que mais me tocou, porque perder a mãe ou perder a família a parte das... uma das coisas mais tristes e das coisas que aconteceu na guerra. As crianças... Como aquilo depois, no fim, deles andarem à procura dos familiares e haver milhares e milhares de nomes e haver mesmo quase departamentos só para ajudarem a encontrar-se uns aos outros e a tentarem o que aconteceu com os familiares. Deve ter sido horrível. Sim. Deve ter sido uma coisa... completamente. Só quem vive é que sabe o que é. Deve ser devastador. Sim. Mas pronto, ainda bem que na nossa época. Mas foi. Já não é essas coisas. Já não há. Mas eu acho que foi uma leitura que valeu muito a. Sim, há com outras pessoas. Mas aquilo que eu ia dizer eu acho que foi uma leitura extremamente gira, o grupo de leitura até foi engraçado, mas eu tenho que fazer uma referência, e isto não é, eu não vou falar, isto não é dizer mal, mas eu acho que houve pessoas que não leram o livro com a calma que o livro merece. Eu acho que houve pessoas que leram extremamente rápido e eu não acredito que tenham recebido a mensagem... A mensagem certa do livro, porque o Rouxinol é um livro que pode-se ler todo seguido, mas tem que ter a sua calma. Houve pessoas que em 2 dias devoraram o livro. A mim aquilo fez-me um bocado de confusão. Porque eu disse, meu Deus, mas como é que... Porque estamos a falar de uma temática pesada. Nós não estamos a falar de um livro clichê, não é? Não se deixar assentar o tema, ou não deixar as coisas... Exatamente. E tanto é que, por exemplo, o que eu notei foi as pessoas que leram mais rápido, o impacto do livro não foi a mesma coisa que foi para quem leu com mais tempo. Vocês não notaram isso? Sim. E eu também... Não é um livro de um fôlego só, não é exatamente, é um livro... Uma corrida atrás do final da história. E eu notei outra coisa, foi que quem gostou mais foram as pessoas mais velhas. Também. Sim, se calhar. Foi que já tem um bocadinho... Pois lá está. Não sei quantos anos tens, Ana Pinho. Não sei quantos anos tens, pareces muito novinha. Quantos anos é que tens, Ana? 31. Pronto, estás a perceber? Eu estou a dizer já mais velhas adultas, estás a perceber? Já não é aquelas... Zé, que idade é que tu achas que eu tenho?
Espera lá, que a Ana Lopes pensava que eu era da idade dela. Ninguém está a menos de 60, já foste vacinada no Covid, de certeza. Já levaste as duas vacinas. Já levaste as 2 vacinas há muito tempo. Já, mas acaba por ser engraçado porque é assim, na vida real dão-me menos idade. Mas não é isso que eu estou a dizer. Mais... Quando eu digo pessoas mais velhas, estou a dizer que não são aquelas pessoas com 20 e poucos anos. Sim. Pessoas Então, mas eu só tenho 33, eu só tenho mais 2 anos que Ana. Imensos. Mas estás a perceber, mas são pessoas que já têm uma maturidade. Exatamente, já têm alguma maturidade. E essas pessoas, já o livro e já a história lhes toca. Porque as pessoas já pensam, já se põem no lugar das personagens, já pensam, já refletem sobre tudo o que aconteceu. E não é só uma história que se calhar... E depois também tem... Não, Zé, eu falo por mim, eu tenho filhos e tudo o que é relatos com crianças acaba por mexer comigo, porque eu, mesmo que eu não queira, eu acabo por pensar nos meus filhos. Eu acho que isso também tem influência. Pois nós não temos filhos e não é? E eu falo por mim, por exemplo... Eu acho que as pessoas mais maduras já não é este livro tanto de ânimo leve. Não, depois, exatamente. Entretanto já o livro lhes custa um bocadinho, já demora mais tempo a ler e já estão a pensar na história. Então, eu dei-me mesmo 2 ou 3, eu li, terminei no domingo passado, uma coisa assim, mesmo 2 ou 3 dias depois, eu ainda estava a pensar, ainda estava lá, estás a ver, ainda estava lá em França. Ainda estava a pensar de coisas, como é que foi. É por isso porque que inconscientemente a tua mente acabava por o teu pensamento fugir para ali, sem dar-te conta, porque lá está, porque leste o livro com outra calma, com outra... Porque, por exemplo, eu não sei o que é que vocês acham, eu admiro as pessoas que leem muitos livros, mas eu também acredito que há muita gente que nem sequer saboreia os livros. Leem só por ler, para ler mais para ler outra. Sim, é mais um. Sim. Eu acho isso, porque eu, por exemplo, a mim não me interessa, eu gosto muito do meu canal do YouTube e tenho as parcerias e tenho ali montes de livros para ler, mas a mim não me interessa num mês dar 50 opiniões. A mim interessa. Não me interessa é ler livros. E depois na semana a seguir eu já não me lembrar nada do que não me lembrar. Eu sei que as personagens eram a Viane, eram a Juliette, era o Beck. Lembro-me dessas coisas todas, estás a perceber? Porque gostei. Mas isso é isso. Eu, por exemplo... Ficou, estás a perceber? Exatamente. Enquanto que há livros e há pessoas que não estou a criticar, mas pronto. Estamos a falar normalmente. Deixei de ver alguns canais no BookTube, do YouTube, que dizem, falam, gostaram, mas depois já não se lembra do nome da personagem principal. Eu não tenho paciência. Eu, por exemplo, eu sou-te sincera, eu adoro os livros da Ana, os vídeos da Ana que está aqui a falar connosco, precisamente porque ela a explicar, ela é extremamente calma, ela saboreia, Ana, isto é verdade, eu gosto muito dos teus vídeos por isso. Ela não dá uma opinião que foi lida a correr só para estar ali a dar aquela opinião. Estás a perceber, Zé? É isso, eu gosto de ouvir, porque eu quando vou à procura de uma opinião, é mesmo para extrair o suco, para eu perceber se quero ler ou se eu não quero ler. E há pessoas, por exemplo, a Maria João Covas é uma pessoa que ela tem capacidade em poucos minutos de relatar a história toda e fala nas personagens e dizem não sei o quê. Eu admiro-a. Eu às vezes digo a Maria João... Ela é daquelas que lê, mas que se lembra, estás a perceber? Lê, mas fica. Sabes porquê? Sabes porquê? Porque é maturidade. E ela lê, é maturidade, Zé. Sim. E eu depois às vezes até lhe digo, eu vou deixar de ver os teus vídeos porque eu quero ler tudo o que tu dizes, porque ela fala tão bem e assim. Mas é aquilo que tu dizes, nós quando vamos à procura de uma opinião, por exemplo, a opinião do Rochinol é uma opinião que não pode ser dada às 3 pancadas. É uma opinião que a gente tem que saber bem o que é que vai dizer, porque é um livro que já mexeu com muita gente. É uma opinião que nós temos que ter muito cuidado para não dar spoilers, porque a nossa vontade é chegar ali e dizer o livro foi isto. Sim. Não é? Tem que ser. Pronto, e lá está, por exemplo, estas miúdas mais jovens acabam por fazer se calhar a leitura disto, como é mais um livro, e depois se calhar se forem a dar uma opinião, elas não tocam nos pontos principais, nem a história lhes tocou como lá está. Que eu gosto, tu disseste com uma maturidade com que nós olhamos para a história.
sabes, E é por isso como que eu ela nos gosto de marca fazer após estas a leituras leitura. conjuntas. Eu este ano tenho feito imensas leituras conjuntas. Eu comecei a fazer leituras conjuntas com aquelas duas minhas amigas o ano passado. Com a Helena, a gente lê muitas vezes a mesma coisa, com tempos diferentes, não é ao mesmo tempo, mas depois falamos. Mas ler em conjunto e com a São e a Susana é ainda mais intenso, porque a gente, todos os domingos, nós falamos sobre o que lemos na semana anterior. E elas às vezes até têm apontamentos, essas coisas. Eu sou um bocadinho mais para a frente e já está. Mas elas não, elas fazem uma coisa assim mais profunda. E eu às vezes penso, bem, se eu não tivesse lido isto com elas, eu não tinha visto estes pontos de vista, estás a perceber? Tinha passado... Há certas coisas, sim. Sim, até já houve um livro que eu, se não tivesse lido com elas, não teria lido mesmo. Dois livros que já me aconteceu isso. Porque era daqueles que não chegavam a 50 páginas. Não, e há muitos livros, e eu vejo isso, e vocês de certeza que também sentem isso. Os livros são modas. E nós muitas vezes vamos atrás. Por exemplo, eu tenho aqui agora alguns livros que as editoras me mandaram mais recentes. E há ali 2 que eu tenho, que eu não sei como é que eu vou fazer, porque eu já li um bocado e o livro não me está a agarrar. E, no entanto, as opiniões são todas de 5 estrelas para cima. Pois, mas eu só penso... eu às vezes só penso assim, mas como é que eu agora vou fazer isto? Porque é assim, custa-me estar a dizer assim, desisti do livro. A Dora é toda despachada. Ela, quando desiste, ela não tem problemas em dizer, não é? Mas também me custa, não é? Se é uma novidade, estar a dizer isso. Mas também gosto muito das leituras em conjunto, porque os pontos de vista das várias pessoas muitas vezes mostram-nos pormenores que nós não demos conta. Como, por exemplo, a primeira página em que tu chamaste logo a atenção. Sim, é pá. Verdade. Uma pessoa tropeça logo naqueles erros, fiquei logo danado. Eu já estava assim, sabes, a Cristina Ana, para mim, é um bocadinho como o Dan Brown, estás a perceber? Como o Dan Brown, como... há aqueles autores que, pronto, qualquer coisa editam um livro, e ela já tem tantos, e eu tinha lido o da Grande Solidão, não é? Ela tem muito. Sim, ela tem imensos. E não gostei tanto como este. A parte que eu gostei da Grande Solidão foi a parte do Alasca, a descrição do Alasca, como se vive no Alasca, aquela pequena comunidade. A história em si foi de puxar à lágrima e é um bocadinho pronto, não havia mais nada, aquelas personagens, coitadas, levam tudo que lhes acontece. Claro. E eu isso já não gostei tanto. Exatamente, desgraçadinhas. Sim, gostei, dei 4 estrelas, mas achei ali um bocadinho exagerado. Neste caso não achei exagerado, sinceramente. Exatamente. Gostei da história, interessou-me, as personagens são bastante interessantes e não achei nada... E ela ligou tudo muito bem, mesmo... Sim, e não achei nada forçado, estás a perceber? Sou capaz de não pegar agora... Nesta história, mesmo a parte dramática acaba por estar muito bem inserida e não é forçada, exatamente. Sim. Como a Christine Hanna. Não. Isso é demais. Eu acho que isso é demais. Isso é muito. Eu não sei se os livros dela serão todos assim dentro do mesmo género, mas é que não há quem aguente. Eu não sei como é que a autora aguenta, ela deve entrar em crise de depressão a escrever os livros. Porque não, eu acho que as temáticas são sempre... Não, Ana, eu também concordo, Ana. Eu estava a ler e estava a pensar, como é que eu estou aqui a morrer por uma personagem, se fosse eu a conceber esta personagem e a escrever e a fazê-la passar por isto, eu começava aí já a bater mal. Eu teria um problema, porque eu não conseguia matar uma personagem boa. Sabes, aquela vizinha, eu estava à espera que a vizinha aparecesse, estás a perceber? Eu estava mesmo à espera que a vizinha aparecesse. A vizinha. Eu acho que fica sempre a esperança. Sabes, a mãe do Ari. Mas a autora fez bastante isso, fez muito a esperança do marido voltar, da vizinha voltar, de não sei o que, às vezes ali na esperança de alguma coisa de boa. Exatamente. Mas depois não volta ninguém. E ela dá-nos uma pista errada. De início,
quando a personagem velha mostra aquele baú ou aquela coisa que estava no sótão e tem o bilhete de identidade falso, que era o bilhete da Juliette. Nós lemos o livro todo a pensar que a personagem velha é a Juliette. É, a Juliette. Eu, por acaso, não é a irmã. Eu suspeitei logo e não que é. fosse a Viviane. Foi. É a irmã. Eu não. Mas eu suspeitei também não suspeitei. Eu suspeitei precisamente, a primeira vez que apareceu o bilhete, eu, pronto, ok, deve ser ela. Da segunda vez eu já achei que não era, porque achei que a personagem não tinha absolutamente nada a ver com a Isabel, com a Juliette, pronto. Achei que não... Pois, não... Que aquela calma, aquela passividade, o facto de ter ali o filho e de estar super calma com tudo passado, em vez de ter aquele orgulho, ter aquela reserva de ter bloqueado o passado todo, e eu comecei a suspeitar, porque a autora começou a dar muitas pistas para tentar nos obrigar a convencer-nos sempre que era a outra, que era a Juliette. Deu pistas a mais para mim. Eu para mim, a única mais, pista que a partir daí eu pensei, pronto, é ela, foi aquela do filho perguntar quem é que era esta qualquer coisa Gervais. E eu pensei, pronto, é ela guardou o bilhete de identidade ou o passaporte falso. Mas depois vê-se que não é. Achei engraçado essa parte, porque eu levei o coisa todo passado. É claro que a senhora também tinha que ter um cancro, pronto. E a filha tinha que ter um e a filha também. Essas coisas, como não são personagens e já está no final. Os dramas. Não me afetaram tanto. Na Grande Solidão, não. Aquilo há ali uma coisa a seguir a outra. Parece que os cancros acontecem em cada 9, em cada 10 pessoas. Não é tanto assim, claro. Mas Zé, então e o que é que vocês acham de ver o livro adaptado ao cinema? Acho que está para breve. Acho que vai ser uma boa adaptação. É com as irmãs Fanning. Sim. Vai sair. Que giro, olha, não sabia. Então, Zé, tu se calhar não te lembras, mas quando eu fiz, portanto, a primeira referência no meu canal que íamos fazer a leitura, eu disse exatamente isso, que ia gostar de ler o livro, agora contigo em maio, não era? Precisamente antes que saísse o filme, porque normalmente os Mas eu não sabia que ia sair, pensei que tu tinhas dito isso, pronto, antes que alguém se lembre de fazer o filme. Ele foi adiado, a produção por causa da pandemia, acho que foi adiado começar. Mas tem as duas atrizes. Não, Ana. Não, o filme foi adiado para nós lermos primeiro o livro. Claro, então souberam que íamos fazer este grupo, agora vai sair já. Agora já este grupo. Agora já pode sair. Agora já pode sair. Agora, aliás, eu acho que nos deviam de dar bilhetes para nós irmos todos ao cinema, porque nós andámos aí um mês mais de um mês a fazer publicidade ao livro. Isso é que era, Tá bem, mas foi, mas eu acho que foi, olha, mas até era uma cena gira nós combinarmos e irmos ao cinema ver o filme. Mas acaba por ser, e pronto, eu acho que acabou por ser giro, e até o facto de lermos juntos, porque a ler um livro destes, uma pessoa sozinha, ainda deve deprimir 20 vezes mais, ainda deve ser mais... Apesar de não ter havido uma grande discussão durante a leitura, mas a gente ia sempre... Não, porque os ritmos são diferentes. É sempre difícil. É por isso que nós conseguimos, eu com as outras duas consigo, porque nós fazemos, agora esta semana vamos ler estas tantas páginas, não dá, e fazemos mesmo, só lemos aquilo, não lemos, e depois falamos sobre o que lemos antes. Agora com muita gente exatamente. Não dá para... Olha, é assim, nós quando fizemos a leitura da Dança com as Estrelas, que foi um projeto muito giro, nós tínhamos 20 e tal pessoas ali connosco, foi uma coisa boa, é que o tempo de leitura foi mais pequeno, portanto era de dia 15 até ao final do mês, acho eu, ou até dia 25, qualquer que era, e lemos todas mais ou menos dentro daquele timing. Sim. E foi porque era muita gente conhecida daqui do mundo do YouTube, do Instagram, do Facebook, ou seja, pessoas que já têm assim um certo ritmo, e as nossas faixas etárias não eram muito diferentes, isso também tem muito a ver. Vai de encontro a que estávamos todas mais ou menos ali dentro daquilo que estávamos a ler, e funcionou muito bem. Entretanto,
Depois eu fiz o projeto das Vinhas da Ira. Cheguei a ter quase 15 pessoas a ler comigo, mas já não foi nada assim, porque o tipo de leitura também não ajudou a que houvesse grande interação, porque a leitura é muito densa. Eu ainda não acabei. Ainda não acabei, porque aquilo não é nada fácil. E vá lá não ter havido desistências. Eu já fiz não, algumas ainda leituras. Ninguém desiste. Ainda já fiz algumas leituras noutros grupos que as pessoas dizem desistem a meio. Já nem quer continuar. É assim, As Vinhas da Ira é um livro que tu facilmente desistes, mas também é um livro que dificilmente te deixa desistir, porque a escrita do autor agarra-nos. Já li há muitos anos, sinceramente não me lembro de nada. Já li há 30 anos. Pronto, é assim, eu quero acabar, mas por exemplo, eu ainda aqui há tempos, antes de fazer a leitura e de sequer imaginar que ia ler o livro, eu sigo uma booktuber brasileira que é a Ju Cerqueira, acho que é assim que se diz, e ela fez a apresentação dessa leitura e ela disse que levou meses, muitos meses, para concluir a obra, e ela lê muito. E depois ela explicou, e eu na altura até pensei, então, mas tanto tempo para ler uma obra? E depois ela disse que não, era um livro que não dava, porque não se consegue ler de rajada, tanto é que nós éramos para ler durante o mês de abril, eu tive que estender para o mês de maio e já há pessoas que me disseram, Dora, ainda não acabei o livro. Eu disse, eu também ainda não acabei o livro, porque é mesmo muito... E é um livro que não dá para fazer leituras com um grande número de pessoas precisamente por isso, porque há a tendência de desistir pela densidade, não é? História Pois, em si. deve ser, sim. É muito lento, é muito denso. Primeiro que se avança um capítulo, vocês não têm noção. Quer dizer, pronto, o Zé agora já não se lembra, não sei se a Helena já leu. Não li. Conheço a história, mas não li, não. Muito lento, e primeiro que a gente avança aquilo e depois é assim, nós somos capazes de estar 7 ou 8 capítulos a falar da mesma coisa. Da mesma coisa? Sim. Não. Mas é pertinente e a gente compreende porque é que aquilo tem que ser assim, porque tem mesmo que ser assim, pronto. E é um livro que quem já acabou me diz que o auge é o final, mas é um final que primeiro que se chega ao final é o Cabo das Tormentas, deve ser tipo Segunda Guerra Mundial. Pois, acaba por ser assim, mas pronto, pelo menos fica-se com o gostinho bom de alguma coisa mais estimulante no final. Podia ser estimulante logo no início. Foi o que aconteceu. Uma seca afinal. Neste também aconteceu a mesma coisa. Neste também começou muito lentamente, deu-nos para nos integrar no tempo e no espaço, deu para descrever bem a aldeia e para descrever bem a parte da guerra em Paris. E depois, depois no final é que se desenvolveu mais. Eu já estava Mas eu estava cheia de medo. Eu quando comecei a ver, eu assim, mas isto não anda, o problema deve ser meu, será que já estou a ficar com a ressaca literária? Será que fiz grandes expectativas? E depois como é que eu vou fazer? Então, mas toda a gente adora o livro, como é que eu vou dizer que não estou a gostar tanto? Isso eu não me interessa, quando eu não gosto, não gosto. Não, Zé, porque era assim, todas as pessoas que me seguem, principalmente no YouTube, e que a mim já também sabem disseram, que eu sou uma gostei lamento, muito, quando eu pus lá a fotografia, dizia, gostei muito desse livro. Esse livro é um dos livros da minha vida, não é? Também é um dos livros da minha vida. Dora, tu vais adorar. Dora, tu não sei quê. Dora, ou seja, às páginas tantas, eu já tinha pessoas a colocarem pressão em mim sem ser eu própria. Eu começo a ler aquilo. Eu só dizia, então, mas o Rochinol é isto? Então, mas eu já estou quase a ver do livro. A Cristina Neves, que faz parte do grupo de Lisboa, disse-me, olha, eu gostei mais da Grande Solidão. Eu disse, pronto, ok, a Grande Solidão eu já li. A Isa do Jardim de Mil Histórias. Sim. A Isa do Jardim de Mil Histórias disse-me que não é o livro que ela mais gosta dela e não achou o livro nada de extraordinário. E eu achava que ela tinha adorado. Ela diz, eu gostei, mas não foi nada de extraordinário. Por exemplo, a Dora disse-me lá num comentário, sim senhora, agora já és uma mulher crescida, vais ler o Rochinol, já és uma mulher crescida. Mas pronto, a Ana Açoriana, que eu também faço muitas leituras em conjunto com ela, ela disse, olha Dora, tu vais gostar muito, mas se calhar só do final.
Pronto, e uma pessoa, mesmo que não queira, acaba por criar grandes expectativas da obra por causa da influência das outras pessoas, não é? Sim, Que é sim, mesmo sim, assim. sim. Não, eu quando entrei com o BookTube, quando comecei a ver, foi mais ou menos na altura que tu entraste, lembras que os nossos canais são... Sim, foi. Não temos... Estava muita gente a ler este livro. Mas eu tinha os meus livros, sim, mas eu tinha os meus livros para ler e não aderi. Mas, Zé, tanto que a gente dizia sempre, só nos falta a nós os dois lermos o livro. Temos que ler em conjunto. Temos que ler em conjunto. E lemos juntos, e isso é que importa. E foi, passado este tempo todo. Sim, então já passaram 2 anos, pois, mas sabes uma coisa, tu agora tocaste aí num ponto e é verdade. Nós a irmos atrás do que é que as pessoas estão todas a ler é uma pressão tremenda e acaba por ser isso que eu falo por mim, porque eu acho que eu tive aquilo que eu achei que foi uma ressaca literária, precisamente por isso, porque eu não estava a comprar livros e eu via os outros canais a divulgarem livros que eram novidades e era o auge e não sei o quê, e eu não estava a ir nisso. E agora já me sei defender, eu agora leio também muito o que eu quero, não o que a moda está a dizer para ler. Sim. Isso e tem que ser, porque ninguém nos paga. Ninguém nos paga, nós fazemos isto por gosto, não é? Nunca fui a isso e nem... claro! Tenho meia dúzia de livros que me foram oferecidos pelas editoras e depois parei. Não peço livros a editoras porque depois custa-me... Primeiro custa-me... É um compromisso. Se me mandam um livro que eu não gosto ou que não me interessa ler. Ler só porque... Pois é, então... Não tenho paciência para isso. E depois, custa-me mais fazer e não tenho vontade de estar a dizer que gostei ou de estar a pôr paninhos quentes só porque o livro me foi oferecido. Pá. Eu já deixei de ver canais que fazem isso. Nota-se facilmente que a pessoa não gostou tanto, ou já vi, por exemplo, a pessoa dizer que, sim senhora, 4 estrelas, e depois no Goodreads põe 3 estrelas, estás a perceber? Sim, há muita gente que faz isso. Por isso gente que faz isso. Não me interessa e só leio mesmo o que gosto. É assim. E nem precisa de ser uma coisa nova. Não, e eu acho que o que acaba por ser genuíno e o que acaba por ser engraçado é mesmo nós lermos aquilo ao que nós somos fiéis. Sim. Porque se eu gosto de romances, não é? Eu acho que sim. Porque, por exemplo, eu já tentei, eu agora gosto muito de thrillers, mas, por exemplo, eu identifico muito mais com esta escrita da Christine Hanna, mesmo que a temática seja pesada, eu gosto destes... Pois, não estamos a ouvir. Gostar com fantasia, eu não consigo ler fora, já me estão a ouvir melhor. Agora já. Não? Fiquei Sim. na serra ali agora já. Eu, por exemplo, eu não consigo ler fantasia e nem sequer peço nunca livros de fantasia nem nada, mas, por exemplo, este género da Christine Hanna, eu tenho a certeza que eu consigo fazer uma boa opinião porque eu consigo expressar alguma coisa que o livro me deu porque é aquilo que eu gosto. E muitas vezes quando são as editoras... Nunca se consegue agradar toda a gente. E o que não. interessa é nós lermos e lermos o que gostamos e também acaba por caracterizar o nosso canal. O que faz os canais diferentes é a nossa personalidade e é a nossa maneira de ler e de avaliar a leitura e o que tiramos da leitura. Depois, se todos lermos o mesmo livro da mesma maneira e gostarmos todos, não interessa nada. Por isso, o que interessa tu estavas a variedade. Estavas à espera que houvesse mais gente a ler connosco, honestamente. Não. Eu também não, eu até achei que foi muita gente. Sim, e sabes que não gosto muito quando é grupos muito grandes, porque acaba por se perder Exatamente. tudo. Eu prefiro assim 4 ou 5 pessoas do que muita gente. Mas é verdade. Por isso foi bom. Foi uma boa leitura. Então aí estás a pensar dar a tua opinião quando? É assim, eu agora vou pôr este vídeo online, este vídeo que esta nossa conversa,
Vou pôr online, se quiseres pôr no teu canal também te posso mandar. Para pôr. Opa, estou cheia de borbulhas, olha para isto, andei ao sol e sou alérgica, depois aparece a Dora Silva desfigurada. Não interessa, se é isso que estás Estou a brincar, estás com medo disso. Olha, estou a brincar. Achas que eu ligar uma coisa a isso? Eu quero lá saber. Não me interessa. Por isso eu vou pôr este vídeo e vou fazer a minha opinião sozinho também. Não costumo fazer, mas por acaso com este livro já tinha pensado em fazer, porque este livro dá para falar, dá para conversar. O que é que estás a ler, Ana? Eu acho que foi muito... Só para terminarmos, o que é que estás a ler agora, Ana? Estou a ler o Becoming, da Michelle Obama. Ai, eu gostei tanto, Ana! Eu gosto tanto desse livro, eu adoro! Eu quero a tua opinião! Estou quase a acabar esse. Só que eu só optei pelo audiobook porque é narrado por ela, é ela a ler. Por ela, exatamente. Então está a ser muito bom. E estou a ler com a Ana Tudo sobre Linhas, estou a ler Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Também quero ler. Esse também deve ser tão bom. Eu também quero ler, José, ainda não tenho o livro, já tens o livro? Também não. Então vamos ler só os dois, mais a Helena, também quer ler connosco. Quero. Então lemos os três. Então vamos ler os três. Setembro. Setembro. A gente depois fala. Helena, o que é que estás a ler? Então vá. Olha, tenho iniciado Os Leões da Sicília. Sim, aquele que eu te ofereci. E interrompi para ler este, portanto agora retomei, estou ainda muito no início. É uma saga familiar, não percebi. Exatamente. Esse não. Esse por acaso depois também. Não percebi ainda a história. Também quero ler. E tu, Dora, o que é que estás a ler? Agora eu estou a ler o Gambito de Damas. Ok. Oi? Já cá estou? Sim. Voltei? Sim. Estou a ler o Gambito de Damas e estou a terminar A Vida Peculiar de um Carteiro Solitário. Um livro que está a ser, assim, é um livro que se lê numa tarde e eu estou a levar 2 meses para ler a história porque estou a fazer uma leitura em conjunto e acontecem tantas peripécias como quase as que estão no livro e nós nunca mais acabamos o livro. O livro lê-se numa tarde, em 2 horas. Portanto, vejam lá. Mas o Gambito de Damas também é diferente e estou a gostar. Olha, se não leram, leiam o Olive Kitteridge, que é espetacular. Tanto foi Tens que mandar isso por escrito, que eu não sei. Sim, eu e o inglês. Olive é o nome de uma senhora, é o nome Olive Kitteridge, que foi feita a reedição e foi o livro da leitura conjunta deste mês com a Susana e a São, e foi escolhido por mim, que eu já o tinha aqui. Há uma série de televisão que eu já vi também há bastante tempo, e pensei, tenho que ler este livro, porque eu gosto, às vezes, quando gosto muito da série, gosto sempre de ler o livro, porque tira-se sempre mais. Tira-se sempre mais. E está espetacular. Já sei, é sobre o quê? É sobre uma senhora que tem um humor azedo. Ela é professora de matemática de uma escola e ela às vezes manda assim como umas respostas assim, espontâneas. Mas aquilo é passado numa aldeia pequena dos Estados Unidos, mas está escrito de uma maneira tão gira que eu nunca tinha visto, que é cada capítulo é quase uma pequena história, em que em alguns capítulos ela é a principal, noutros capítulos ela passa só. Estás a perceber? É quase como se ela só passasse. Como se nós estivéssemos a ver uma peça de teatro e ela atravessasse o palco. Acontece qualquer coisa. Outras vezes é sobre um familiar dela. Mas olha, está tão giro e foi engraçado porque gostei tanto do livro e agora soube que entretanto a autora escreveu agora um segundo livro com ela, que era uma daquelas personagens que eu pensei, que pena. Até me deu pena terminar, porque ela é tão gira. Helena, vais adorar, porque ela tem a sua... Eu vi logo quando tu me mandaste aquela frase. Ela tem aquele tipo de humor que a gente gosta e que a gente se ri. Gosta, sim. Por isso, leiam, apontem Olive Kitteridge. É muito giro. Eu vou deixar agora também a minha opinião esta semana, porque... então eu vou ver. Zé, as tuas opiniões, agora que tu também estás a falar, tu também me levas à falência, porque eu também quero ler sempre tudo, fico ali a ouvir-te, e depois eu quero ler, quero ler tudo, e depois não tenho tempo. Pois, exatamente. Mas não te esqueças que temos que ler o Infinito do Junco.
Esse também deve ser um grande alívio. Também ainda não tenho. Eu recebi-o, pronto, mas a gente tem tempo, porque esse livro também é daqueles que não é para ser lido às 3 pancadas. Sim. Também também quero muito ler. Eu acho que nós, todas as pessoas que são assim grandes apreciadores de leitura, devíamos ter a reforma antecipada. Tinha que ser assim choruda, era para nós termos só para ler, não é? Que era para nós viajarmos e ler só para ler. Termos um subsídio. Exatamente, um subsídio. Vamos terminar, que isto já vai a 1h30 e pronto, mais logo não sei porque não, a sério. não nos cortou isto, porque supostamente é 40 minutos. Porque nós somos especiais. Exatamente. Somos especiais. Quando soube que nós éramos os influencers E o que importa é ser feliz. Para fazerem o filme, eles pensaram, deixamos isto. Meninas, obrigado por terem participado. Aliás, eles cancelaram o filme. Foi muito obrigado fixe, por terem participado nesta. Olha, obrigado foi a minha primeira participação, gostei muito. Fico fã. Que giro, obrigada. A primeira vez da Helena connosco. Obrigado. Aqui no Zoom. Estou a brincar. Ok, e Ana, também contamos contigo mais algumas leituras que queres partilhar connosco? Já sabes, ou comigo no canal. Ana, Zé, eu e a Ana temos a parteira alemã para ler, não é? A parteira alemã, que eu ainda não tenho o livro, pois é, tu tens razão. Ana, mas agora mais ao Holocausto. Parteiras alemãs, não é comigo. Deixa-se estar. Não, mas eu vou ler com a Ana. Olha, Ana, ainda não comprei o livro, mas assim que eu tiver o livro. Na descrição do vídeo, depois eu vou pôr os vossos canais também. Está bem, Zé, está bem. Com os links e pronto, e ficamos por aqui, tá bom? Beijinhos. Okay. Foi muito divertido, obrigada, beijinhos. Obrigada, beijinhos. Tchau, também, tchau, beijinhos, tchau.